Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu tenho acompanhado de relance a questão Israel-Palestina, inclusive fazendo uma revisão bibliográfica de alguns livros que eu tenho na minha biblioteca, e algumas coisas me chamam a atenção sobre o debate público relacionado ao assunto. Primeiro, os passionalismos que envolvem na defesa tanto da Palestina como também do Estado de Israel. E graças a Deus, embora não esteja totalmente imune a certas paixões, mas eu tento, na medida do possível, buscar a objetividade dos fatos, o que é algo bastante difícil, principalmente quando envolve certos aspectos emocionais e ideológicos muito fortes. E uma coisa que eu observo muitas vezes nas chamadas, vamos usar essa terminologia que eu detesto, chamada narrativas, as narrativas que são elementos que justificam tanto o Estado de Israel como também a Palestina, nós observamos inclusive uma propaganda ideológica muito forte de ambos os lados, né? Todos eles têm mitos e têm elementos legitimadores, ou pelo menos eles alegam esses elementos. No entanto, nós não podemos negar que esse evento é uma grande tragédia, não somente do século XX, como também do século XXI. E o que nós estamos vendo em Gaza, não somente, claro, não vamos olvidar do que aconteceu no dia 7 de outubro, quando 1.200 pessoas foram assassinadas barbaramente por um grupo terrorista palestino, chamado Hamas. Porém, a investida israelense contra os palestinos já ultrapassou a ideia do combate ao terrorismo para a vingança pura e simples. Quando nós observamos mais ou menos 40 mil pessoas mortas, claro que muitas pessoas vão objetar dizendo, não, mas isso aí são dados do Hamas, do Ministério da Saúde do Hamas, enfim. Porém, a gente também não pode ser estúpido o suficiente para negar que, quando nós observamos a cena de Gaza, em que pelo menos há 1 milhão de refugiados, ou 1.200.000 refugiados, mais ou menos, quer dizer, mais da metade da população hoje em dia não tem casa em Gaza, então podemos, pelo menos, dar crédito a essas informações. Porque na prática nós estamos vendo realmente a matança indiscriminada de civis, não somente em Gaza, como também no próprio Líbano. Até mesmo aldeias e regiões cristãs do Líbano estão sendo atacadas pelo exército israelense. E na verdade, o que se depara é que há realmente uma política de retaliação e de vingança para o Estado de Israel não somente se fortalecer perante seus inimigos, como ainda até mesmo a ameaça de uma expansão territorial e expulsar o que ainda resta do território palestino dentro da região que hoje podemos chamar de Palestina ou Israel, enfim. E nos meus estudos eu percebo o seguinte, que embora o Hamas tenha cometido algo deplorável e que no meu entender, do ponto de vista político, foi algo desastroso, porque evidentemente que os judeus vão usar esse expediente para seu projeto expansionista. No entanto, nós não podemos negar que essas ações não são um ato propriamente irracional que surgiu do nada. É isso que nós temos que entender. Os palestinos, no que diz respeito a esses excessos, essas barbáries que nós estamos vendo hoje, também foram vítimas de inúmeras humilhações e inúmeras vexações também do Estado israelense. E já começa com a fundação do Estado de Israel. A fundação do Estado de Israel é um dos elementos históricos mais controversos do século XX. Até porque, segundo alguns historiadores, e eu falo aqui de historiadores israelenses, e eu poderia até indicar para vocês os novos historiadores, claro que eles são bastante combatidos, são criticados, são chamados de mentirosos, inclusive, são comunistas, enfim. Mas esses novos historiadores revelaram uma faceta do projeto sionista, que é, de fato, um projeto étnico-racial, ou seja, a fundação do Estado judeu, e também dentro do pacote da fundação do Estado judeu, haveria também o banimento da população árabe, cristã, muçulmana da Palestina. E isso sem prejuízo até mesmo da destruição comunitária do mundo árabe, na região que hoje nós chamamos de Palestina ou Israel. Então, o que me chama a atenção é que quando eu fui
estudar essas particularidades, essas controvérsias da história israelense e árabe, né, palestina, nós observamos que as pessoas, em geral, não têm ideia de um milésimo do que aconteceu para que esses dois povos se odeiem de uma forma um tanto extrema. E, em particular, claro, os israelenses cometeram inúmeras atrocidades e os palestinos também cometeram atrocidades. E a gente não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Claro que muitas pessoas podem alegar, por exemplo, uma vez eu estava vendo gente esquerda dizendo que é uma calúnia que o Hamas tenha tirado a cabeça de crianças israelenses, de recém-nascidos israelenses, no ataque do dia 7 de outubro. Né? Isso é uma calúnia, nunca foi provado isso. Aí eu disse, tudo bem, né? Sei lá, molestar mulheres israelenses pode, fuzilar pode, queimar vivo pode, só não pode, né, tirar a cabeça das pessoas, né? Eu achei assim uma coisa meio cômica, para dizer o mínimo, né? Porque, claro, o Hamas filmou essas barbaridades, né? Filmou essas barbaridades contra cidadãos israelenses. O que não quer dizer também que hoje nós não estejamos vendo também o outro lado da barbaridade, em que 1 milhão de pessoas estão refugiadas, estão em campos de refugiados. E isso é também uma tragédia de proporções catastróficas que cria uma situação de instabilidade no Oriente Médio. Mas eu gostaria de tocar num ponto de uma certa opinião de caráter pró-sionista que parece ter laivos de um certo supremacismo étnico-racial. E isso é muito preocupante. Porque, embora possamos fazer um julgamento moral contra o terrorismo, e aqui a palavra é um tanto elástica, por assim dizer, porque, claro, a gente vê o terrorismo do Hamas, a gente vê o quê? Aquela atrocidade contra civis e defesos. Mas será que nós observamos também que quando se bombardeia uma cidade palestina, ou se bombardeia uma cidade do Líbano, matando mulheres e crianças, também isso não pode ser um outro lado de um terrorismo praticado pelo Estado? Porque, na verdade, não está combatendo militares, está combatendo civis, ou então expondo civis às mortes. Aí nós temos uma retórica, que no meu entender bastante capciosa, de muitos defensores do Estado de Israel, sejam eles evangélicos e judeus, que os terroristas do Hamas e do Hezbollah usam escudo humano, e que o exército israelense avisa quando bombardeia uma determinada região que vai atacar, né? Eu confesso, acho isso bastante bizarro, e isso não nega o aspecto destrutivo desse ataque, porque os israelenses estão dizendo o seguinte: olha, nós não vamos matar vocês, mas nós vamos destruir a sua casa, nós vamos destruir todo o seu povoado, basicamente isso, para matar 1, 2, 3 gatos pingados terroristas. É como se de repente quisesse matar uma barata, um mosquito com uma bazuca. Mas enfim, eu penso que muitas vezes esse tipo de expediente tem implicações geopolíticas que, no meu entender, muito mal definidas. Nós sabemos que existe uma política expansionista de Israel no que diz respeito aos assentamentos judaicos, e não pensem que os assentamentos judaicos são as maravilhas do universo, porque existem os territórios que sobraram da Palestina, ou seja, território da Cisjordânia, território de Gaza, e que mesmo assim os israelenses querem ocupar na sua parcialidade ou totalidade para estrangular a vida comunitária palestina. Essa que é a grande verdade. Eles criam toda uma estrutura dentro de um território estrangeiro, porque o território não é deles, isso eu estou falando no caso da ONU, né? Ou seja, dentro da ONU não é o território deles. E a partir disso, o que eles fazem? Eles criam uma política de segregação social, ou seja, você ocupa o território daquilo que você considera inimigo, e você coloca esse, entre aspas, inimigo numa situação de humilhação e numa situação de restrição das liberdades civis, transformando aquele território numa espécie de protetorado do seu país. E esses cidadãos, evidentemente, não serão assimilados por esse Estado. Ou seja, o Estado israelense não vai chegar com, 2 milhões de palestinos de Gaza oferecendo a cidadania israelense. Eles nem fariam isso porque, claro, como é da lógica do Estado sionista preservar um Estado judeu, então evidentemente que ele não vai colocar algum elemento etnicamente estranho que é o mundo árabe, seja ele muçulmano, seja ele cristão. Então essa que é a grande problemática. Porém, eles ocuparão aqueles territórios.
e transformaram a população palestina como uma espécie de refém das investidas do Estado israelense. Então existe essa situação, e essa situação é humilhante por quê? Porque para você passar de uma cidade para outra, você tem todo um tipo de burocracia, você tem os pontos de controle lá para fiscalizar a sua liberdade de ir e vir. Às vezes o Estado israelense proíbe, né? Os soldados israelenses proíbem de você ir, sei lá, para uma vila, para uma cidade vizinha ou coisa parecida. E isso sem prejuízo de outros tipos de humilhações, né? O controle da água, o controle da energia, assim sucessivamente. Isso não é falado. Isso não é falado. Sempre, principalmente aqueles que são defensores do Estado de Israel, eles sempre mistificam a situação, dando a entender que os palestinos são revoltados porque eles são islâmicos, ou porque eles são fanáticos, ou porque, sei lá, eles têm inveja do Estado de Israel, ou porque eles são antissemitas. Isso é completamente falso. Isso é falso. Historicamente falando, isso é falso. Eles estão dando uma ideia completamente errada do problema árabe-israelense. Na verdade, existe uma situação de conflito entre dois nacionalismos que se desenvolveram numa determinada região, e nós temos que fazer justiça aos palestinos num ponto, embora, claro, é questionável também outros pontos, a gente pode ver do lado judaico, mas o que aconteceu? No final do século XIX, começo do século XX, surge o movimento nacionalista, ou seja, o movimento do nacionalismo judaico, acompanhando inclusive um fenômeno da Europa do século XIX, que é o fenômeno dos nacionalismos. Somado a isto, nós temos também um outro aspecto do judaísmo europeu, que é o fato do antissemitismo, ou pelo menos da rejeição das comunidades judaicas que estavam inseridas na civilização europeia. E isso, claro, é criado mesmo pelo próprio elemento nacionalista, já que no século XVIII, o que sobrou dos judeus, por exemplo, na comunidade cristã europeia, estava nos guetos, né? Ou então, por exemplo, no caso do leste europeu, nós vemos aquele fenômeno das aldeias judaicas, que eram os Shitetl, que eram aldeias de fala Yiddish, né? De cultura, inclusive, germânica, por assim dizer, embora um germanismo judaico, e que tinham uma situação de marginalidade e que, com a ascensão do Estado Nacional, dentro da retórica do liberalismo, da cidadania, etc., esses judeus se tornam também cidadãos. Eles se tornam cidadãos franceses, alemães, italianos, espanhóis, etc., britânicos e assim sucessivamente, né? Só que o judeu ele tem essa dubiedade, porque ele tem uma tradição cultural e religiosa muito própria, e havia um problema da inserção, né? O problema da inserção do judeu como um elemento estranho à cultura da Europa, ainda que ele tivesse alguns elementos europeus, entre os quais o próprio nacionalismo. E os sionistas idealizaram a colonização da Palestina, baseado não somente no mito relacionado à tradição religiosa, ou seja, a ideia da terra prometida, a ideia do povo eleito, ainda que nós tenhamos que relembrar que esses judeus que se apropriaram desses conceitos propriamente religiosos não eram religiosos, eram judeus laicos, judeus ateus em sua maioria, judeus de tradição liberal ou socialista. E claro que depois, com a ascensão do fascismo, também nós temos judeus de caráter fascista também. Então o sionismo ele é um movimento de várias facetas ideológicas. Mas o grande problema do sionismo aqui está de dois aspectos. Primeiro, a ideia de um lar nacional judaico. Isso implica um conceito de nacionalidade ligado à etnicidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Palestina estava ocupada. Estava ocupada por vários povos ali. Povos árabes, em sua grande maioria muçulmanos, mas também havia turcos, havia sírios, havia persas, havia, enfim, né? Inclusive comunidades cristãs. E os judeus premeditaram a colonização da Palestina, praticamente ignorando que existia um outro povo ali. E quando a Palestina se torna um protetorado britânico, o que acontece? A Inglaterra promete, ao mesmo tempo, a criação de um Estado árabe local palestino, né? Ou seja, ou pelo menos uma forma administrativa local dentro dos árabes e também dos judeus. Então você vê que, dentro desse processo, há um desenvolvimento lento e gradual de afirmações de identidades nacionais.
coisa que não existia em nenhum dos lados. É muito comum, e eu vejo de muitos judeus, isso é completamente falso, falso, dizer que a Palestina nunca foi um país, a Palestina nunca foi uma nação, né? Que os árabes da Palestina nunca reivindicaram uma nacionalidade. Até certo ponto, tem meia verdade e meia mentira. Qual é a meia verdade em torno disso? É que, embora os árabes da Palestina ou os demais outros povos da Palestina nunca tenham reivindicado uma nacionalidade no sentido moderno da palavra, o mesmo se aplica ao próprio judeu. Porque se nós analisarmos, por exemplo, a ideia do movimento sionista, ela, a princípio, não foi aceita por boa parte dos judeus. Os judeus não queriam a adesão do nacionalismo judaico. E isso eu posso falar, inclusive, dos judeus religiosos, dos judeus de matriz ortodoxa e ultra-ortodoxa. Até hoje, nós temos judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos que rejeitam o Estado de Israel. Dizem que o Estado de Israel não é legítimo. Por quê? Porque ele não é bíblico, porque ele não comporta a tradição judaica. E existe um outro aspecto da rejeição dos judeus religiosos ao Estado de Israel. É que o Estado de Israel seculariza o judaísmo. Ele esvazia o judaísmo de religiosidade para dar incremento a uma concepção laica de nação. E de uma nação étnico-racial. Então aqui nós temos dois problemas graves aqui, não é? A questão da afirmação de nacionalismo e um nacionalismo dentro de um território de terceiros. Mesmo que alguém evangélico comece a alegar, não, mas a Israel sempre tem direitos relacionados ao território da Palestina, por quê? Porque Deus prometeu a Abraão e não sei o que. Ele disse, não, para com isso, meu filho, para com isso. Isso aí é uma idiotice que você está falando. Não meta teologia, porque essa incrementação teológica, ela foi manipulada tanto pelos judeus, que eram seculares e não acreditavam em absolutamente nada, como também até mesmo pelos protestantes britânicos, os dispensacionistas, os judaizantes, etc. E entraram nessa onda. Quer dizer, a Palestina, que havia uma comunidade, ou várias comunidades instituídas, para se colocar um outro conceito de política e de nacionalidade, teria que necessariamente alijar aquelas pessoas daquele território. E foi o que aconteceu em 1948. Então vemos, por exemplo, a questão da ONU. A ONU desenhou o território israelense e o território palestino. E sempre aquela discussão, mas os palestinos nunca aceitaram os acordos da ONU e etc. e tudo mais. Só que existe um problema. Esse território foi desenhado sem a anuência dos palestinos. Imagine, por exemplo, você viver numa situação política, como, por exemplo, o Império Otomano, depois o mandato britânico, etc. Mas, apesar disso, apesar dos conflitos que havia com relação a esses sistemas de poder, né? No entanto, você está lá. Você está naquela região há séculos. Agora, quando alguém desenha um mapa em que você está num território em que você é transformado basicamente num estrangeiro, porque existe um novo conceito de nacionalidade, que é a nacionalidade judaica, e você é um árabe, seja muçulmano ou cristão, então você está praticamente sendo alijado daquele território. É essa que é a grande questão. Ali a questão é muito complexa e não pode ser simplificada. E aconteceu a guerra de 1948, em que os palestinos foram literalmente expulsos de suas terras. E eles se tornaram refugiados até hoje. E nós temos 70 anos de um Estado que se consolidou com expansionismo territorial contra os árabes da Palestina e, por outro lado, um povo apátrida, que é o povo palestino, seja de Gaza e Cisjordânia, quer dizer, o que sobrou, né, do que se pode dizer que é o território palestino. E, claro, você tem várias guerras, é a guerra de 1967, né, que inclusive Jerusalém caiu na mão dos judeus, e aí uma complicação tenebrosa. Uma complicação tenebrosa. Claro que quando se fala da questão do nascimento do Estado judeu, você pode ver pelos dois ângulos. Tudo bem, pelo ângulo judaico, que precisava se reafirmar, a questão do Holocausto, a questão de onde os judeus iam ficar, etc. Só que o problema do Estado de Israel, e veja uma coisa bem interessante, só para alertar, eu não sou contra esse Estado judeu, até porque me parece uma coisa um tanto absurda você falar de algo que está consolidado. Quando alguém diz que é contra o Estado de Israel e diz que tem que destruir o Estado judeu, e eu já vi até mesmo de
por assim dizer, militantes judeus palestinizantes, digamos assim, como aquele Breno Altman e muitos outros que defendem a Palestina, né? From the river to the sea, não sei o que, blá blá blá, Palestina livre e tal. Só que existe um problema. Existe já uma estrutura completamente consolidada ali, que é muito difícil de você reverter, sob pena também de causar novos dramas humanitários excessivamente, né? Quer dizer, é uma baita de uma merda ali. Porém, é preciso sim reconhecer os direitos da Palestina. O Estado de Israel vai ter que lidar com isso. O Estado de Israel só tem duas opções. Ou vai ter que sentar e negociar com os palestinos, ou vai ficar numa briga eterna com esse pessoal, ou então vai ter a terceira política, que é o que depreende de muitos judeus que têm uma ideologia supremacista muito sublimada. É o genocídio, é o assassinato em massa mesmo. E nós temos uma situação realmente de humilhação de um povo que há 70 anos está passando por uma incerteza completa. E fazendo esse introito sobre a história da Palestina e de Israel, como eu quero fazer uma observação sobre certos comentaristas judeus que deveriam ser um pouquinho mais zelosos pela verdade e não um tanto panfletários e até mesmo cínicos, no meu modo de entender, porque eu penso que a defesa de uma causa ou de uma ideologia, pelo menos, tem que haver um aspecto moral. Eu acho que a questão moral não pode ser negligenciada com relação a isso. E nem mesmo a autocrítica. Mas, infelizmente, há certos formadores de opinião, André Leist, aquele Dr. Rock, e este cidadão aqui que vocês estão vendo agora, que é o senhor Márcio Pitliuk, que falou algo que, no meu entender, é de uma barbaridade, e isso porque ele se identifica como um conhecedor do Holocausto nazista. E aí, claro, evidentemente, desde que o Holocausto surgiu, os judeus têm uma mistura de ânsia de auto-vitimização, como também o posicionamento de julgadores do mundo. Ó. É uma coisa assim que chega a ser muito bizarra. Mas vamos lá. Eu gostaria de ver esse Pitliuk falando e vamos tecer os seguintes comentários. 70 anos lá, terceira geração. O cara é refugiado porque quer. Podia ter tocado a vida. Ele é refugiado porque ele quer destruir o Estado de Israel para reivindicar, voltar para o lugar de onde o bisavô dele saiu. Porque ele não, ninguém da família dele se propôs a reconstruir a vida em algum lugar. Olha só que coisa interessante. Eu confesso que quando eu vi o seu Pitliuk falando essa bobagem que ele falou, ele demonstra uma tal impiedade que eu fico perguntando, para que raio você estuda o Holocausto nazista, sabendo que parece que os judeus não aprenderam absolutamente nada? Ele está dizendo que um refugiado palestino está lá porque ele quer. Vejamos. O avô dele, em 1948, tinha uma casa. Uma casa que muitas vezes a família dele tinha 100, 200 anos, tá? Podia ser um muçulmano, podia ser um cristão e assim sucessivamente. E de repente chega o exército israelense, pode ser a Haganah, pode ser o Irgun, pode ser qualquer grupelho desses terroristas judaicos, porque só se fala de terrorismo palestino, mas nunca se fala de terrorismo judaico. Leiam para vocês verem que é paradoxal que os palestinos se utilizam de meios em muitos aspectos parecidos com os meios judaicos da conquista da Palestina. É interessante isso, tá? Mas vamos lá. Esse sujeito está dizendo o seguinte, olha, ele é refugiado porque ele quer, tá? Ele tem a sua casa roubada, muitas vezes ele tem sua família assassinada, e quando ele vai para Gaza ou para Cisjordânia, né? E isso como descendente de refugiado, ou como próprio refugiado, porque nós temos que lembrar que em Gaza, que era até então território egípcio e agora é um protetorado israelense, 80% da população de Gaza é de refugiado palestino da época da guerra de 1948. Então esse cara está dizendo o seguinte, olha, nós já tomamos as terras de vocês mesmos, nós já matamos as suas famílias, destruímos os seus lugares, os seus cemitérios, as suas mesquitas, as suas igrejas, agora vai tocar sua vida, vai embora, vai, tchau, tchau. Tchau, refugiado. Você tá aí, sabe o quê? Você tá aí em Gaza aí como refugiado porque você não tem nada o que fazer, entendeu? Olha, seu Pitliuk, eu não sei se o senhor vai ouvir o que eu tô falando. Uma vez eu vi um documentário de um sujeito da Guarda Linka. Eu acho que o senhor sabe qual é a Guarda Linka. A Guarda Linka era um grupo do partido do Józef Tiso da Eslováquia, que era um partido pró-nazista. O senhor sabe muito bem disso.
E um cara lá, um brancão, vermelhão, do olho azul, entrevistado, e era membro da Guarda Linca, já tava velhinho, deve ter morrido já. Ele foi entrevistado e aí ele falou lá quando ele baniu os judeus das casas deles, na Eslováquia, em Bratislava, se não me falha a memória, que é a capital da Eslováquia. Ele tomou a casa dos judeus lá, mandou os judeus para fora. Esses judeus depois foram deportados, depois foram mandados para Auschwitz, para vários campos de concentração. E ele ria. Ah, o que esses caras estão fazendo aqui? Vai cuidar da sua vida, pô. Tomei a sua casa, matei a sua família, tchau, pô. Tchau, bem, só. Beijinho no peito. É isso que o senhor tá falando, seu Plitiuk. Depois, vocês judeus ficam ofendidos quando querem ser comparados a nazistas. Porque essa lógica é uma lógica cínica. É uma lógica absurda. E aqui tem esse outro velhinho que eu não sei quem é, dizendo, não, o palestino só é refugiado porque ele é antissemita. Ele só é refugiado não é porque ele teve a casa roubada, não é porque ele teve a vida destruída, nada, não. O negócio é o seguinte, você não gosta de judeu porque você é mauzinho, tá? Você é nazista, né? Eles adoram falar isso. Olha, eu fiquei impressionado com a falta de sensibilidade desse pessoal. É sério. Porque depois falam mal de um guarda da SS, porque o senhor Plitiuk deve saber muito bem que muitos judeus que sobreviveram ao Holocausto, perderam suas famílias, né? Praticamente só sobrou um da família, por assim dizer. Muitas dessas pessoas chegaram na Polônia, chegaram na Ucrânia, chegaram na Romênia, enfim, né? Na Eslováquia, enfim. Aí quando batiam a porta da sua casa, tinha uma outra pessoa lá. E aí eles falaram assim, a pessoa que estava na casa do sujeito perguntou, quem é o senhor? Aí o judeu falava, eu sou o dono da casa. Aí ele disse, não, você não é mais dono da casa, porque a família foi deportada. Aí o judeu falava, sim, mas fui eu que sobrei, né? Aí sabe o que o eslovaco, o polonês safado, o ucraniano safado fazia? O romeno? Ah, vai cuidar da tua vida, cara, já acabou a guerra. Tchau, tchau, vai pra Israel, pô, vai encher o saco dos árabes. É isso, porra. E nada mais me irrita hoje, dentro desse discurso, essa história do antissemitismo. E já foi muito documentado isso, tá? Existem, inclusive, obras sobre isso. Tem inclusive, de um sujeito que ele é odiado pelo estabelecimento judaico. Tudo bem, eu acho que ele é passível de muitas críticas, e críticas pesadas, tá? Porque eu acho que ele é meio malucão. Mas ele escreveu um livro que, no meu entender, é bastante interessante, que é o chamado A Indústria do Holocausto, do Norman Finkelstein. E o Norman Finkelstein, que é um sociólogo americano, filho de uma família judia, sobrevivente do Holocausto, ele denuncia essa história do antissemitismo. Então veja aqui, esse pessoal é interessante. Eles estão falando assim, olha, você é refugiado palestino porque você quer. Não é porque destruíram sua vida, não é porque o exército israelense mandou uns panfletinhos para você sair de casa, joga um foguete na tua casa e você já não tem mais casa, você não tem mais nada. Imagine isso na casa de vocês. Vocês estão vivendo agora. A casa de vocês é a vida de vocês. Álbum de casamento, fotografia de família, objetos pessoais, tudo. Aí de repente joga um foguete na tua casa e destrói a tua casa para matar um terrorista lá que é teu vizinho. E depois com esse cinismo ainda dizem, não, mas a gente avisa que vai destruir a casa do cara. Porra, para! Tudo bem, tá num estado de guerra. O Hamas, de alguma forma, tem uma certa parcela de culpa nessa guerra. Porque ela devia ter previsto as consequências do que esse movimento fez. E evidentemente que o que eles fizeram foi inominável. Agora, não é por causa disso que vai se ocupar os territórios que restam dos palestinos para botar colono judeu humilhando o palestino. Porque é isso que eles querem. E esse pessoal fica nesse papo compensatório, que é aquela história. O judeu hoje é intocável na opinião pública. Se vocês observarem bem, o único que pode falar mal de um judeu é um outro judeu. Vejam, por exemplo, Norman Finkelstein, Noam Chomsky, sei lá, judeu de esquerda em geral, né? Ou então mesmo Breno Altman. É um judeu de extrema esquerda que fala sobre o Estado de Israel e ele não pode ser chamado de antissemita porque ele é judeu. Agora, se eu falasse isso,
a comunidade israelita diria, ó, isso aí é um nacional-socialista, esse é um adorador de Hitler, né? É essa a perspectiva. E é interessante, esse sujeito reclama, poxa, 70 anos, tá esperando aí o teu território que não vai ser devolvido? Vai embora. Ué, e vocês que alegam 2 milhões de história para tomar a terra deles? Eu não entendo essa lógica. É uma lógica cínica. Mas é caro. Mas é claro, palestino que teve a sua terra roubada, ele não tem o direito nem de ser antissemita. Ele tem que amar judeu como todo mundo, como evangélico, como judeu, tá? Foi roubado em todos os sentidos e, no entanto, ninguém dá uma compensação para ele. Claro que eu não vou falar aqui que dentro desse conflito, eu não vou negar que existe uma coisa que eu chamaria de jogos de erros. O que são os jogos de erros? Quando existem oportunidades para a paz, em algum ponto um lado recusa e o outro também recusa. Quer dizer, é um círculo vicioso sem fim. Mas, acima de tudo, o que me causa asco é um sujeito que alega ser estudioso do Holocausto e não vê nada demais num refugiado reivindicar certos direitos. Ou melhor, ele acha absurdo isso. E ele acha absurdo porque, sendo judeu, o elemento judaico dele vale mais do que o elemento da humanidade. E isso é vergonhoso. É vergonhoso. Dizer que refugiado palestino está ali porque ele quer, tá, e onde é que ele vai? Ele vai para a Europa? Quando os muçulmanos lá são tratados pior do que merda? Sob suspeita? Ele vai para os países árabes? E aqui nós temos um outro detalhe interessante, que é muito engraçado. Os israelenses criam uma situação de crise humanitária e quem tem que pagar o pato são os países árabes vizinhos. Por exemplo, o caso de Gaza. 1 milhão de pessoas em Gaza estão na fronteira do Egito. Quer dizer, quem tem que abarcar o prejuízo causado por Israel não é Israel, são os vizinhos árabes. Como se todos os árabes fossem a mesma coisa. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que se eu fosse um brasileiro, eu teria que viver em Portugal. Aí imagine, por exemplo, sei lá, 1 milhão de brasileiros invadindo Portugal. Pá! Os portugueses iam ficar loucos, evidentemente. É a mesma língua, tem uma junção histórica, mas não é o mesmo país. São países diferentes em muitos aspectos. Aliás, com soberanias diferentes. Portugal teve o seu curso e o Brasil teve também o seu curso. Aí, quer dizer, esse pessoal causa uma crise humanitária baseado numa retaliação que poderia ter sido justa, mas não é mais, justamente porque se tornou uma guerra generalizada. E mesmo assim, evidentemente, que o palestino refugiado é apenas um cara que foi tomar solzinho numa tenda porque perdeu a casa, né? Não, é o seguinte, ó, o Estado israelense foi generoso com ele, só destruiu a casa dele, né? Só destruiu a cidade dele todinha, só reduziu a cidade dele em escombros, né? Só jogou fogo no hospital dele, na escola dele, na igreja dele, na mesquita dele. E, inclusive, senhor cristão evangélico que você reza por Israel, né? Você fica lá, ai meu Deus do céu, Deus salve Israel. Olha, uma das igrejas mais antigas do mundo que estava em Gaza, que era a igreja de São Porfírio, que era uma igreja ortodoxa, hoje ela praticamente não existe mais. Ela foi demolida por um foguete, por um bombardeio israelense. Se você não se escandaliza com isso, pressupondo que a sua teologia de merda, isso tem que dizer, essa tua teologia de merda, que você tem que defender Israel porque você acha que é bíblico, quando na verdade nós estamos vendo massacre sobre massacre, injustiças sobre injustiças, achando que Deus é injusto como você, eu digo, é melhor você rever seus conceitos como cristão. Porque mesmo muçulmano, e olha que eu não sou entusiasta da religião islâmica, não tenho a menor admiração pela religião islâmica. Eu acho, em muitos aspectos, a religião islâmica, bom, sem comentários aqui, porque da mesma forma que falar mal de judeu pode ser politicamente incorreto, falar mal de islâmico também. Aí vai chamar de antissemita e islamofóbico. Aí eu estou frito, né? Estou ferrado. Mas enfim, vamos lá. Seja o que for, mas eu reconheço no islâmico certos direitos que são inerentes a mim. Ele tem uma família, ele também tem um lugar para morar e assim sucessivamente. Claro que eu quero a conversão dele ao cristianismo, mas eu não quero a violência contra ele, não quero a violência contra a família dele, não quero a destruição da comunidade dele. Eu quero o bem-estar dessas pessoas.
Como também existem cristãos palestinos. E esses cristãos palestinos estão sofrendo da mesma monta. Mas segundo o bonitinho aqui, o senhor Pitiuk, que mais parece um europeu do que um judeu, porque se a gente analisar bem, do ponto de vista étnico, talvez um palestino seja muito mais próximo de um judeu étnico do que propriamente um judeu da Europa, um judeu askenazita. Esse bonitão aqui está dizendo que não, refugiado é refugiado porque quer. Imagine de repente você chegar num campo de concentração, sei lá, Auschwitz, Bergen-Belsen, sei lá, Sobibor foi desativado antes, né? Majdanek, Treblinka, enfim. Aí você chega para um refugiado judeu, mas pode ser também um polonês, pode ser também um russo, mas enfim, afirmando, você tá aqui porque você quer. Você acha que os Estados Unidos vão abrir a porta para qualquer refugiado? Vocês acham que o Brasil vai abrir porta para qualquer refugiado? Vocês acham que qualquer nação do mundo vai arcar com o peso de receber refugiado dessa forma? Já é difícil para os muçulmanos e para os cristãos orientais terem refúgio em certos países por causa da xenofobia, por causa, não, o muçulmano é um terrorista em potencial. E a gente sabe que a maioria da população muçulmana, e isso eu vejo pela experiência. Graças a Deus eu me libertei desse preconceito. Não estou dizendo que a religião islâmica não tenha coisas horríveis. Tá? O ISIS é uma coisa horrível. O Hamas é uma coisa horrível. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista ético. Tá? O que acontece com o Talibã também é muito bizarro aquilo ali. Mas não se pode dizer que todo islâmico é isso. Há islâmicos que não gostam disso. E, veja, aqui nós temos o quê? A crueldade. A indiferença. O importante é só o meu lado. O lado dos outros não interessa. E eu vejo que quando se fala da questão do Estado de Israel, se cria certos elementos mitificadores que fecham os olhos para o problema. A ocupação de Israel nesses países é uma ocupação horrenda. Não estou dizendo também que os palestinos não têm certas parcelas de culpa, mas os palestinos são a parte oprimida. Em alguns aspectos, sim. Não tem país, tem um território ocupado, boa parte do território foi tomado, e sim, sucessivamente. Essa que é a grande verdade. E quem está falando isso não são historiadores palestinos. E olha que eu tenho também historiadores palestinos na minha biblioteca. Mas também, principalmente, historiadores israelenses, honestos, né, que debatem realmente a fundo a situação. E isso, claro, que cria uma sensação de constrangimento ao Estado de Israel. Mas o Estado de Israel vai ter que tomar uma providência. Vai ter que responder por isso de alguma forma, cedo ou tarde. E é claro que a questão do surgimento do Estado palestino implica inúmeras situações que são tão problemáticas, mas tão problemáticas, porque, claro, eu não tiro o direito dos judeus de defender o seu território. Embora, claro, se eles quisessem fazer um acordo, digamos, vamos devolver certos territórios para ficar mais equiparada a situação, ou assim sucessivamente, há um outro problema que se depara com as próprias nações árabes que estão por trás da questão palestina. E que a gente não pode ignorar também, sendo ingênuo. Porque, por exemplo, querendo ou não, para o Irã e para os demais países, até mesmo a Síria, hoje a Síria está completamente desarticulada por causa da guerra civil. Mas, durante um bom tempo, a gente percebia que certas nações árabes e muçulmanas, como no caso do Irã, que não é árabe, mas persa, é que a causa palestina serve como uma moeda de troca contra o Estado de Israel. Ou seja, quer dizer, o receio, que não é totalmente infundado, do Estado de Israel é que, se criar um Estado palestino, será mais um Estado inimigo. Essa perspectiva, ela não é de todo errada. Mas, por outro lado, também há o preço de uma ocupação que também é injusta. Ou, pelo menos, quando eles falam, não, mas o Estado de Israel saiu do território de Gaza, deixou Gaza sozinha. Não, não foi bem assim, não. Gaza ficou cercada ali, praticamente monitorada pelo Estado de Israel, embora não havendo mais uma ocupação interna, mas do ponto de vista externo, tudo controlado pelo Estado de Israel. É isso que aconteceu. Não foi deixado um Estado livre. Tudo bem, eu entendo que aqui nós temos inúmeras implicações. Nós temos implicações da segurança do Estado de Israel, mas também temos implicações do quê? Dos direitos dos palestinos. É algo que tem que ser resolvido.
Mas não com essa cretinice de dizer refugiado só é refugiado porque quer. Não, não é porque quer não. É porque ele sofre. É porque ele tem a sua casa destruída. É porque também dentro desse conflito há também na sociedade israelense certos grupos que também querem tomar o que resta do território palestino. Não são todos, evidentemente, mas tem grupos mais radicais, inclusive do seu Netanyahu. Grupos supremacistas judeus que veem o palestino pior do que merda. Hoje, por exemplo, na Cisjordânia, nós temos novas e novas ocupações de assentamentos judaicos. E cada vez mais, lenta e gradualmente, o Estado de Israel vai estrangulando a Palestina. Então veja que a situação é tão complicada, porque se por um lado alguém pode alegar razões de segurança, mas por outro lado, esse mesmo grupo também estrangula um outro povo. E cuja manifestação só vai partir pela violência, e a violência brutal. Então fica num círculo vicioso sem fim. Então, meus amigos, eu queria somente colocar aqui algumas questões. Então, um grande abraço.